No ano passado, você tinha lançado, né, o 45 Dias Sem Você, e eu me lembro que você investiu numa estratégia que ainda não é muito aceita aqui no mercado brasileiro, que é esse lançamento simultâneo nos cinemas, nas plataformas digitais. E agora você meio que está tendo que lidar com estratégias parecidas com o lançamento, né, de Música para Morrer de Amor. Então, como que tem sido para você? Que imagino que, a princípio, sua intenção era lançar o filme direto nos cinemas, assim, e depois ter uma janela aí para as plataformas digitais. Só que por conta do isolamento social, né, agora você precisa pensar em outras estratégias, né, para o seu filme chegar ao público. A gente nunca pensou diferente do que seria o padrão, né? Até então, o filme ia passar nos cinemas e depois ia seguir uma carreira naturalmente de chegar num VOD, depois passar na TV, a cabo, etc. Mas, de fato, o cinema sumiu, né? Desde março não existe, a gente não sabe quando vai voltar a ter exatamente, e não é nem uma questão de voltar a abrir sala, é uma questão de voltar aos moldes do que era quando parou, e desaguar a fila de lançamento, quer dizer, essa demanda que vai ter por lançamentos, alguns muito grandes, que adiaram estreia e tal, e aí ao adiar vão bater com os que já estavam programados para o fim do ano, se é que vai ser no fim do ano. Então, assim, foi ficando evidente que esperar para lançar o filme no cinema era um túnel do qual a gente não enxergava muito a saída, assim. Então, também tem um componente que o filme ele já tinha nascido, ele já tinha passado em festival, ele passou em festival aqui em São Paulo no passado, em Brasília. Isso, no Mix Brasil aqui em São Paulo, e no Festival de Brasília. Então, ele já, fora que é isso, ele é a adaptação de uma peça que faz 10 anos esse ano, então já tinha muito tempo de espera, para esperar por mais não sei quanto tempo, sem nenhuma garantia de que ia ser melhor depois. Pelo contrário, podendo ser mais difícil ainda chegar ao público e repercutir justamente pelo tamanho da concorrência. Então a gente foi pragmático e tentou aproveitar o vácuo mesmo de assunto, de lançamento. Então são poucos os filmes brasileiros sendo lançados no momento, quase nenhum, praticamente, porque não tem as salas de exibição. Então, a gente entrar nesse vácuo e aproveitar que as pessoas estão predispostas, acho, a consumir as obras que estão sendo lançadas, porque é isso, porque não tem muita novidade em termos de cinema, e então o que tem talvez chame atenção, e as pessoas estão em casa, querem ver coisas e tal. E o filme tem uma temática que, digamos assim, combina com o isolamento social, do avesso, né? Porque ele é sobre tudo aquilo que o isolamento social impede. Então é isso, assim, foi uma frustração de não lançar o filme no cinema, que a gente metabolizou rapidamente também. Hoje eu não me sinto frustrado, eu estou feliz, estou achando bom, um pouco surfando a onda dessa novidade toda, assim, inclusive essa interação com todo mundo, com você agora, através do vídeo, sempre sem sair de casa, parece que eu estive em todos os lugares que precisava estar para o filme ser lançado. Muito bacana. E me conte, principalmente também para as pessoas que assistiram essa entrevista e não tiveram acesso à música para cortar os pulsos, né, a peça, ela foi, né, lançada em 2010, ela ficou 5 temporadas em São Paulo, se eu não me engano, né, entre 2010 e 2013. Então, como foi o processo de levar, né, essa peça para o cinema? Quando você teve a ideia de se deparar com esse texto e dizer, é uma boa ideia levar isso para o cinema também? Na verdade, foi até anterior. Eu sou formado em cinema e trabalhava em audiovisual. Não tinha feito teatro. Aí eu tinha vontade de falar sobre esses assuntos, sobre a música como pauta e partitura das emoções, dos sentimentos, e sobre amores juvenis, e intensidade, e um certo romantismo ressignificado, e tudo isso. E aí eu não tinha como fazer um filme àquela altura, porque estava ainda, enfim, num certo início de carreira, e filme é mais difícil, mais complicado.
E acabei levando essa ideia, esses textos, a elaboração dessa dramaturgia para os palcos, porque foi possível e foi acessível. Então, quando a peça começou, ela já tinha uma semente de um filme plantado ali, como vontade. E aí o sucesso que ela fez, no sentido de tempo de vida e ter ficado todo esse tempo em cartaz e a repercussão que ela encontrou junto ao público, principalmente, só fez crescer e alimentar esse desejo de que ela virasse um filme mesmo e pudesse, bom, primeiro se eternizar, porque daí tá lá, não depende de mais ninguém para existir depois de pronto, e segundo, poder ir além, claro, porque o teatro tem um limite físico mesmo de onde ele pode chegar e como, né? Então é isso, assim, as coisas já estavam, uma coisa já estava grávida da outra, de alguma maneira. A minha próxima questão, eu vou dividir ela em duas partes, porque eu acredito que são elementos essenciais para a criação e até a adaptação desse texto para o cinema. A primeira que eu quero saber um pouco mais a respeito, o primeiro elemento, é o espaço, porque o 45 Dias Sem Você é um filme que é muito pautado pelo movimento do personagem, pelos cartões postais que ele está presente, né, com os amigos que ele está revendo e tudo mais. E eu fico pensando que talvez tenha sido também um processo longo para você imaginar os espaços que os seus personagens iam habitar em São Paulo, em Música para Morrer de Amor. Como foi lidar com esse elemento nessa adaptação do texto? Olha, na verdade, os espaços que os personagens habitam, os espaços urbanos, os espaços externos que os personagens habitam em Música para Morrer de Amor, são espaços bastante centrais de São Paulo. É uma região do centro expandido. E eu acho que tem uma coisa dessa região ter uma iconografia assim, bastante consolidada no imaginário de São Paulo, porque é muito usada em novelas, publicidades, filmes, mas, ao mesmo tempo, tem um realismo enorme nisso, assim, porque eu acho que é uma das regiões de São Paulo, hoje em dia, até então, né, até a pandemia, tudo, mas, assim, das mais democráticas mesmo, onde circula muita gente e pessoas vindas dos mais variados lugares da cidade e pessoas dos mais variados backgrounds no sentido socioeconômico, enfim, tem uma mistura muito grande, muito estimulante de pessoas, interesses e tribos, assim, no centro de São Paulo, o centro expandido de São Paulo. E não deixa de ser o lugar por onde eu circulei, assim, mesmo, desde que eu moro em São Paulo de forma fixa, desde os 18 anos, assim, os lugares onde essa história se gestou como imaginário, como emoção, como sensação, passa por esses pontos, assim, que estão no filme, assim, se não exatamente aqueles, mas o tipo de lugar, aqueles bares, aqueles tipos de bares de rua, com calçada, com mesa na calçada, pessoas na rua, aquelas festas, aquelas ruas, e que aí esbarra em cartões postais, mas assim, o Teatro Municipal é um cartão postal de São Paulo, mas é um teatro, é onde as pessoas vão ver óperas, ou peças, ou balés, ou concertos, enfim, onde eu fui ver essas coisas todas. Então, esse é só um exemplo, assim, acho que tem outros possíveis, de que, na verdade, o desejo ele é menos a partir da visualidade dos espaços, como quando a gente fala de cartão postal, a gente pensa nesse visual, e mais a partir da funcionalidade, no sentido de que realmente aquelas histórias se dão naqueles lugares mesmo, assim, eu acho, para os personagens, sabe? Que é um pouco diferente, talvez, da lógica do 45 Dias, que não é a cidade do personagem, né? É dos amigos que ele visita, que mesmo assim, apesar de morarem naquela cidade, são estrangeiros naquela cidade. Então, a lógica de estar nos lugares um pouco mais turísticos, por assim dizer, é outra. Em São Paulo, eu acho que quando a gente esbarra em lugares que são cartões postais, como você falou, porque são os lugares que naturalmente se frequenta mesmo, assim, sabe? Ou possivelmente se frequenta. Eu sei que é mais ou menos isso.
Não, perfeito. E o outro elemento, obviamente, é a música. Eu quero saber como ela te inebriou aí na feitura ou mesmo adaptação do texto. Porque você apresenta, né, em cena músicas e figuras que são totalmente reconhecíveis, né? Temos pontas, por exemplo, da Fafá de Belém, da Clarice Falcão, do Milton Nascimento. Mas também tem alguns usos ali de músicas que me parecem muito específicos. Eu me atentei, por exemplo, que você utiliza ali uma composição do Michael Nyman, que foi para o piano, em uma cena bem específica. Então, como esses artistas, essas músicas trabalharam com você na elaboração desse texto? Tem muita música, né? E isso era um preceito desde o início, assim, de que é um filme também sobre isso. Uhum. Então, diferente de, por exemplo, filmes que usam uma determinada faixa ou uma determinada canção e a martelam 8, 10 vezes ao longo da trama, aquilo vira um leitmotiv e você tem uma música que sintetiza e caracteriza um personagem ou o próprio filme, eu não queria fazer isso, porque eu sinto que não é sobre isso, mas de um outro jeito, é sobre as músicas que nós levamos na gente, e aí talvez fosse esse exemplo que eu dei agora, fale mais sobre músicas que estão tatuadas em nós, mas é muito também sobre viver tropeçando em música o tempo inteiro, assim, e portanto sendo pautado por essas descobertas, esses encontros com a música. Se você está aberto a isso, claro, tem gente que não gosta de música, isso não faz parte da vida delas, mas então é sobre andar na rua com um fone de ouvido e portanto, acompanhado de uma música. É sobre entrar no metrô e se você não está com seu fone de ouvido, tem uma música tocando. Num restaurante, tem uma música tocando. Num bar, também. Enfim, e por aí vai. Nas festas, nem se fala. Andando na rua, tem músicos na rua tocando, em diferentes lugares. No bar, na música ao vivo. Na sua casa, as músicas que você coloca para dançar ou cozinhar, enfim, acordar. Então, o filme é sobre isso. Nesse sentido, como tem muita música, para criar esse tecido sonoro intenso, eu queria também que ele fosse muito variado. Não é um filme sobre ter muita música, mas dentro de uma única atmosfera, que poderia ser sei lá, um indie rock, ou sei lá. Não. Era para ser amplo esse espectro, isso era uma vontade. Que fosse desde composições clássicas, no sentido operísticas, até rock ou música dita brega, né? Como, sei lá, Leandro e Leonardo, músicas no karaokê que eu amo. Eu digo ditas bregas porque, enfim, levam esse rótulo às vezes. Sim. Então, assim, tem a vontade desse espectro muito grande, assim. E aí, eu acho que isso cria, ao mesmo tempo, um monte de superfície possível de contato, assim, para diferentes públicos. Ninguém, até você falar, até hoje, pelo menos que tenha me falado, reconheceu a trilha do piano, ali no fone de ouvido do personagem, que ele inclusive bota no ouvido do outro, e ele fala, eu amo esse filme. Então, assim, a gente está lidando com isso com o realismo daquela música mesmo, é ela mesmo, é desse filme mesmo que a gente está falando, mas eu não estou nomeando. Então, quem tem essa referência, sim, de repente se pega ali naquela referência. Muita gente fala da cena do karaokê, por exemplo, que toca Leandro e Leonardo. A música 3 da Madrugada, interpretada pela Gal Costa, toca inteira, são quase 5 minutos de fonograma. Ela ocupa um espaço enorme no filme. E para algumas pessoas talvez passe batido, outras tantas se pegam ali naquele momento, naquela música e tal. Enfim, isso são só exemplos, vários exemplos. Eu acho que ao criar uma teia muito ampla, talvez o filme fique sem uma identidade no sentido de uma música que se destaca, mas ao mesmo tempo eu quero acreditar que ele tem muitas músicas ali para quem quiser se afeiçoar a algumas ou uma específica. E nesse sentido também, a participação dos músicos tem a ver com essa vontade de colocar a música não só como trilha, não só como som, e também como movimento dramático ou simplesmente visualidade.
movimento dramático ainda que de passagem, porque é esse teor que eu falo, é sobre estar numa loja de instrumentos e alguém está testando o instrumento, tem música, né, sobre andar na rua e alguém está tocando para passar o chapéu, só que aí a nossa brincadeira é que essas pessoas são artistas famosos e conhecidos, e que a gente também não está dizendo quem eles são, quem conhece vai reconhecer, não está dizendo na cena, né, E é isso, assim, mas é sobre também dar esse aspecto presentificado das canções e da música, não só como trilha. Uhum. E uma coisa que eu extraí do seu filme de maneira muito intensa é como você faz esse registro sobre os impasses dos amores modernos, porque ao passo que nós temos uma geração que não está mais presa àquelas convenções, sabe, se casar, constituir uma família e viver assim até o fim da vida. Por outro lado, eles parecem um tanto perdidos em relação por quem eles se veem apaixonados, como eles vão superar um relacionamento, e pelo menos isso foi algo que me foi muito forte no seu filme. O que você reflete? Você pensa que estamos em uma geração que ainda está pensando em maneiras de como construir um relacionamento ideal? Eu acho que, assim, toda a civilização, pelo menos a ocidental, é construída em cima de padrões, né? Modelos e padrões, assim. A gente organiza as coisas, a gente organiza uma cidade, a gente organiza a civilização, a gente organiza a relação social, a gente organiza tudo e organiza a relação afetiva. Durante muito tempo, pelo menos como modelo predominante, nessa relação heterossexual, judaico-cristã, de constituição de família e tal. E eu acho que existe já há algumas gerações, as novas gerações da vez, estão descascando esses paradigmas, ou alguns paradigmas, para poder se sentir, eu acho, menos padronizado de fora para dentro, porque tem gente que quer isso e se encaixa e está feliz. Mas quem não se encaixa e não está feliz, não se sentir necessariamente... não é excluído, muito pelo contrário, não se sentir necessariamente aprisionado num padrão. Então, quer dizer, essa tentativa de experimentar outras coisas, buscar outras formas de se relacionar e, principalmente, de desconstruir, determinados padrões que são aprisionantes para muita gente. A questão é que a nossa cabeça funciona nessa organização, tudo se dá em torno de como se organizar. Então, quando você fala de, justamente, nega um modelo, mas ao mesmo tempo se vê perdido, eu acho que é isso mesmo, porque você nega um modelo, mas em algum ponto você sente falta dele, ou de aspectos dele, porque é um modelo muito arraigado, muito presente, né? E ao mesmo tempo a gente também luta contra esse sentir falta, assim, quer dizer, não quero sentir falta de um padrão, eu quero achar o meu caminho. Mas é isso, mas achar o meu caminho pressupõe uma organização mental, afetiva, qual é o caminho. E eu não acho que tenha resposta mesmo, né? Não sei, não tem... Porque qual é a resposta? Inventar novos padrões, mas aí padroniza de novo? Sempre estar... O processo vai ser sempre de desconstruir os padrões, enfim. Mas é isso, em algum momento isso vira um modelo, um padrão, uma forma, uma organização. Então, mas eu sinto que acima de tudo tem um componente de afirmação junto com um componente de liberdade. Liberdade de exatamente isso, de não se encaixar num padrão que é uma invenção social apenas, ou às vezes até religiosa, o que quer que seja, e poder se afirmar dentro das próprias escolhas, assim, ou orientações, ou o que quer que seja,
ter essa fluidez, não no sentido só de dizer, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa, outra hora eu quero estar com 3 pessoas, um trio, outra hora eu quero estar com... Isso também a gente entende como fluidez sexual, mas não é só dessa fluidez que eu estou falando, é a fluidez do sentir-se, de sentir os caminhos abertos, de sentir que eu posso estar aqui, posso estar ali, enfim, posso até mesmo querer um casamento para a vida inteira, com filhos, família, porque é um modelo que existe, né? Ninguém está dizendo que ele não possa existir, eu acho, aqui, eu não estou dizendo. Estou dizendo que podem existir vários outros. Então, é um pouco sobre isso. Uhum. E, Rafael, já me encaminhando para o final, eu vi que você já tem os planos, né, de levar o Música para Cortar os Pulsos, a peça, para uma nova versão, só que por conta, né, da pandemia não foi possível, né, levar para os palcos. Então, já é uma nova versão que está pronta? Como que está o processo disso? Ela está pronta, porque ela chegou a ter algumas apresentações ano passado, quando a gente até achou que o filme ainda ia ser lançado no ano passado, aí acabou adiando, por 1000 motivos, então existiu essa... A gente organizou, ensaiou essa nova versão, porque, na verdade, o filme, no fim das contas, embora a peça seja o material de origem dele, o filme incorpora a peça, né? Quem viu sabe do que eu estou falando, assim, no fim do filme a peça aparece lá, como se ela fosse um resultado de tudo que o filme contou. Então, essa nova perspectiva de que essa peça está sendo encenada pelos personagens do filme, é essa perspectiva que essa nova montagem empreende. Então, é o mesmo texto que a gente fez há 10 anos, com algumas pequenas adaptações, que tem a ver com uma certa atualização de algumas coisas, mas é pouco. Mas a questão é de perspectiva mesmo, de dizer, então tem ali, vai ter no teatro, a peça vai começar na exata cena final do filme, assim, aqueles 4 personagens ali lendo um texto. A peça, nova versão, começa onde o filme parou. Para criar mesmo essa mistura de que a peça é uma continuação do filme, em alguma medida, quando, na verdade, ela não é, ela é o que veio antes, mas metalinguisticamente a gente dá essa cambalhota, e aí quem for ao teatro, quem viu o filme sem conhecer a peça versão anterior, gostou do filme e viu que tem ali uma peça, que o filme deságua numa peça, e quiser continuar essa experiência, ou quiser conhecer que peça é essa, vai poder ter essa sensação de que está vendo a continuação, quer dizer, os personagens encenando aquilo ali. É meio isso, assim. Então, assim que a gente puder, a gente, de fato, vai reestrear aqui em São Paulo, no Teatro Vivo, e está só esperando ser seguro mesmo fazer isso. Perfeito. Então vou ficar na torcida aí para que a gente consiga superar esse momento e a gente consiga ver o Música para Cortar os Pulsos no tablado. E só vendo aqui, o filme ele passou, né, pelo circuito de drive-in, agora ele já está disponível nas plataformas digitais, né? Sabe dizer quais são? Sei dizer, por enquanto, no Now, né, para assinantes, claro, no Vivo Play e no Oi Play, mas o Oi Play acho que é só para quem tem na TV, o Oi TV, o aplicativo na TV. Mas é assim, o filme vai estar disponível em todas os streamings para aluguel, né? Então vai estar disponível no iTunes, vai estar disponível no Google Play, vai estar disponível no YouTube Filmes. É porque essas plataformas, elas têm um tempo próprio delas de colocar o filme lá, não é porque a gente não quer. A gente quer, a gente já entrou na fila, mas tem o tempo deles poderem fazer o filme estar disponível. Então, se você não tem nem Now, nem Vivo Play, nem Oi Play, em breve você vai poder ver também ou iTunes, ou Google Play, ou YouTube Filmes. É uma questão de semanas, ou até menos, mas vai chegar em todos os VODs, né, que chama, os streamings em que você pode alugar filmes. Perfeito. Muito obrigado, Rafael, pela disponibilidade, pelo papo, e desejo muita sorte. Obrigado, Alex, foi um prazer. Muito obrigado, espero que o pessoal possa ver e gostar do filme. Beleza, valeu, obrigado, viu? Tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau.